بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bem-vindos a todos. Hoje, no dia 22 do mês de Sha'ban de 1440, que equivale ao dia 27 de abril de 2019, continuamos a nossa leitura no livro sobre o jejum, sobre as regras do jejum. Na aula anterior vimos, ou melhor dizendo, falámos dos pilares do jejum. E gostaria de corrigir um pequeno erro que fiz na aula anterior, que é o facto de ter dito que a purificação tem pilares. Na aula anterior eu dei certos exemplos, ou algumas adorações que contêm pilares. Dei o exemplo da purificação e da oração. E o que é correto é dizer que na purificação existem obrigações e não pilares. Como se diz em árabe, furud al-wudu wa sunan al-wudu. Quer dizer, as obrigações da purificação e os actos recomendáveis da purificação, e não se utiliza a expressão ou a palavra pilar para a purificação, mas utiliza-se para a oração, para o jejum e outros actos de adoração. Então, continuamos hoje a nossa leitura neste livro que fala de jurisprudência, e estamos no capítulo do jejum. Hoje vamos falar das pessoas para quem o jejum do mês de Ramadã é obrigatório. As categorias de pessoas para quem o jejum é obrigatório. يقول المؤلف: على من يجب صوم رمضان. يجب صوم رمضان على كل مسلم بالغ عاقل مطيق للصوم مقيم. Então o autor nos faz uma pergunta e diz: para quem é que o jejum do mês de Ramadã é obrigatório? E responde dizendo que o jejum do mês de Ramadã é obrigatório para aquele que é muçulmano, que é puber, quer dizer que atingiu a puberdade, que é racional, que tem raciocínio, ou que tem toda a sua razão, e também para a pessoa que suporta o jejum e para o residente. Estes são os quatro, quer dizer, estas condições têm de estar reunidas para que a pessoa esteja considerada como aquele para quem o jejum é obrigatório. A primeira condição é que seja muçulmano. A segunda condição é que seja puber, quer dizer que tenha atingido a puberdade. Terceira condição é que tenha toda a sua razão, que tenha raciocínio. E depois temos a pessoa que esta pessoa tem de suportar o jejum, tem de ser uma pessoa que tenha a capacidade de jejuar. E a última condição é o facto de que esta pessoa seja residente. Então, melhor dizendo, a pessoa que é muçulmana, que atingiu a idade da puberdade,
que tem toda a sua razão, que suporta o jejum e que é residente, é obrigatório para esta pessoa de jejuar no mês de Ramadã. O que é que compreendemos daqui? Compreendemos que se uma destas condições estiver ausente numa pessoa, então o jejum não é obrigatório para esta pessoa. Como, por exemplo, a pessoa que... A criança, por exemplo, que não atingiu ainda a idade da puberdade, o jejum não é obrigatório para ela. Também o maluco, o louco, a pessoa que perdeu a razão, o jejum não é obrigatório para esta pessoa. Da mesma forma que para aqueles que não suportam o jejum. Uma pessoa que não suporta o jejum, também não é obrigatório para ela de jejuar. E o viajante, a pessoa que está em viagem, mesmo se esta pessoa atingiu a idade da puberdade, que é puber, que é uma pessoa que tem a sua razão inteira, que é racional, uma pessoa que não é louca, que não está maluca, que tem juízo e que suporta o jejum, esta pessoa, o facto dela estar de viagem, é autorizado para ela de quebrar o jejum e de não jejuar. Esta pessoa não é obrigada de jejuar a partir do momento em que está a viajar. Então, esta é a base da nossa aula hoje. É o facto de sabermos quais são os tipos e as categorias de pessoas para quem o jejum é obrigatório. Repito mais uma vez para que seja claro. As pessoas para quem o jejum do mês de Ramadã é obrigatório são... A primeira condição é que seja muçulmano. A segunda condição é que tenha atingido a puberdade. A terceira é que seja uma pessoa que tenha razão, que tenha a razão, que seja racional, que tenha juízo. A quarta condição é que esta pessoa suporte o jejum, tenha a capacidade de jejuar. E a última é que esta pessoa seja residente. Que esta pessoa seja residente. Então, agora o autor vai detalhar as pessoas para quem o jejum não é obrigatório. Vai detalhar o contrário do que mencionámos agora. Agora mencionámos as categorias das pessoas para quem o jejum é obrigatório. Então o autor agora vai-nos detalhar as pessoas para quem o jejum não é obrigatório e vai-nos dar a razão porque que o jejum não é obrigatório para este tipo ou para esta categoria de pessoas. يقول المؤلف فأما الكافر فلا يصح منه الصوم لأنه عبادة والكافر لا تصح عبادته حتى يسلم. O primeiro caso é o kafir, que é o não crente, que é a pessoa que ainda não é muçulmana, que não crê. Então, esta pessoa é o contrário do muçulmano. E como vimos, a primeira condição para podermos jejuar e para que a pessoa seja obrigatório para ela de jejuar o mês de Ramadã é que seja muçulmana. Então aqui temos o contrário do muçulmano, que é o não muçulmano, que é o não crente, o kafir. Então, o jejum não é obrigatório para ele. E a razão é porque o jejum é um acto de adoração. É uma ibada. É um acto de adoração. E as adorações dos não crentes não são aceites da parte de Allah Tabaraka wa Ta'ala. É como se não existissem. Até que este não crente se convirta ao Islão. Até que ele aceite o Islão. Quer dizer que uma pessoa que não é muçulmana, que faça o jejum para essa pessoa é bátil, não é aceite, é caduco. É como se não tivesse feito jejum. Porquê? Porque ele não tem a base. E a base qual é que é? A base é o Islão. E vimos em aulas anteriores a importância da crença. E temos de saber que todos os actos que a pessoa faz
são construídas sobre estas fundações, sobre estes pilares, que são a crença. E, em primeiro lugar, o testemunho de fé. Então, o não crente não tem a base que é o testemunho de fé. Então, nenhuma adoração é aceite. Mesmo se ele for uma pessoa muito generosa, que dê muitas esmolas e que faça jejum, ou mesmo que faça a oração, se não testemunhou o testemunho de fé, os seus actos são caducos. Não são como se não existissem. Isto é em relação ao primeiro ponto e à primeira categoria de pessoa para quem o jejum não é obrigatório, e vimos agora a razão. O segundo tipo de segunda categoria para quem o jejum não é obrigatório é a criança. يقول المؤلف: وأما الصبي فلا يجب عليه الصيام وإنما يؤمر به استحبابا ليعتاده، وذلك لما ورد عن الربيع بنت معوذ قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. فكنا بعد ذلك نصومه ونصومه صبياننا الصغار منهم، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم من الطعام أعطيناها إياه حتى يكون عند الإفطار. رواه البخاري ومسلم. Esta segunda categoria de pessoas para quem o jejum não é obrigatório é a criança. A criança, ou melhor dizendo, as crianças, o jejum não é obrigatório para eles. Enquanto não atingirem a puberdade, o jejum não é obrigatório para eles. Mas é aconselhável, é recomendável aos pais de ordenarem às crianças de jejuar. E quando digo ordenarem, é de maneira suave, de maneira delicada, de maneira a lhes dar vontade de jejuar. E a razão por aquela os convidamos a jejuar é para que eles se habituem, desde pequeninos, a jejuar e ao jejum, e que não seja uma coisa nova para eles quando forem um pouco mais crescidos. E a prova do que o autor está a dizer é uma narração que é narrada por uma companheira do profeta sallallahu alaihi wasallam, que se chama Ar-Rabi' bint Muawidh, que diz que o profeta sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, no dia de Ashura, ou melhor dizendo, na manhã do dia de Ashura, quer dizer, depois de Salat al-Fajr, do dia de Ashura, enviou um mensageiro às aldeias vizinhas, ou às aldeias que estavam próximas ou em volta, os arredores de Al-Medina, para informar as pessoas que viviam nestas aldeias e lhes dizer: quem acordou dentre vós em estado de jejum, quer dizer que ainda não comeu, então que continue a jejuar o dia inteiro, até ao pôr do sol. E aquele dentre vós que acordou e que já comeu, entre parênteses o pequeno almoço, ou a primeira refeição do dia, então que faça a abstenção da comida o resto do dia. Quer dizer, mesmo se já comeu, depois do Al-Fajr, então que a partir de agora faça a abstenção da comida até Al-Maghrib. Faça jejum. E faço aqui uma parêntese rápida para explicar este hadith. Temos de saber que o jejum veio por etapas.
não foi diretamente uma obrigação de jejuar o mês de Ramadã. No princípio da imigração do profeta sallallahu alaihi wasallam, o jejum do mês de Ramadã ainda não tinha sido revelado. Então, no princípio da imigração, quando chegaram à Medina, foi-lhes obrigado, e foi a primeira obrigação de jejum, que era o facto de jejuar o dia de Ashura, que hoje é para nós um jejum facultativo. Mas no princípio era o jejum obrigatório dos muçulmanos. Um dia, que é o 10º dia do mês de Muharram, que é o primeiro mês do calendário islâmico. Muharram, no dia 10 de Muharram, era o jejum obrigatório dos muçulmanos no princípio, antes de ser revelado a obrigação do jejum do mês de Ramadã inteiro. Então, no dia em que o profeta sallallahu alaihi wasallam recebeu a revelação que o jejum do mês de Ashura, do dia de Ashura era obrigatório, então enviou um mensageiro às aldeias próximas da Medina, porque as pessoas na Medina, o profeta sallallahu alaihi wasallam informou-os diretamente, mas as pessoas que viviam em redor não tinham a informação, então o profeta sallallahu alaihi wasallam enviou um mensageiro para lhes informar que era obrigatório para eles jejuar este dia, o dia de Ashura. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam enviou a mensagem a dizer que aquele que acorda em estado de jejum, então que continua a jejuar o dia inteiro, e aquele que já comeu, que se abstenha a partir desse momento, que faça a abstenção da comida e da bebida e tudo o que quebra o jejum até ao pôr do sol. Isto é para falar da evolução e que o jejum veio por etapas. E mesmo o jejum do mês de Ramadã, houve etapas que vamos ver logo a seguir. Vou fazer também uma parêntese sobre isso, inshallah ta'ala. Então, nesta narração, esta companheira do profeta sallallahu alaihi wasallam nos diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam enviou este mensageiro com a mensagem e que, a partir deste dia, ela nos informa que eles continuaram a jejuar este dia e que faziam jejuar com eles as crianças. E aqui está a parte mais importante para nós em relação ao assunto que estamos a abordar agora. E ela diz que eles faziam o jejum e que faziam jejuar também as crianças. E o que é que faziam? Iam para a mesquita, iam para o masjid e ficavam no masjid com as crianças. E construíam para as crianças brinquedos de lã, a partir de lã, e que quando as crianças começavam a chorar com fome, então eles davam às crianças estes brinquedos que eles tinham construído a partir de lã, para que eles parem de chorar até que chegue a hora de quebrar o jejum. Este hadith, esta narração foi relatada pelo Imam Al-Bukhari e por Muslim. O terceiro tipo, ou a terceira categoria de pessoas para quem o jejum não é obrigatório, é para as pessoas que não têm a razão. Quer dizer que são loucos, que não são responsáveis. Quer dizer que perderam a razão. يقول المؤلف: وأما المجنون فغير مكلف لأنه مسلوب العقل الذي هو مناط التكليف، لحديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي
حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل. رواه Abu Daoud, An-Nasa'i wa Ahmad. Então o autor diz que este terceiro tipo de pessoas, ou esta terceira categoria, para quem o jejum não é obrigatório, é o maluco. O maluco não é obrigatório para ele jejuar, porquê? Porque ele não é responsável. Porque ele não é responsável. E porque perdeu o juízo, não tem juízo. E que o juízo é o apoio, é a fundação da responsabilidade. O juízo é a fundação da responsabilidade. Então aquele que perdeu o juízo, perdeu a fundação e o apoio da responsabilidade, então não é obrigatório para ele jejuar. E a prova do que estamos a dizer é uma narração que foi feita por Ali, radiyallahu anhu, que diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: a pena, quer dizer, a pena com quem é escrita as boas ações e as más, quer dizer, pelos anjos, não é? Como todos sabemos, os anjos escrevem as nossas boas e as nossas ações, não é? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que a pena foi levantada para 3 tipos de pessoas. O primeiro tipo é a pessoa que está a dormir até que acorde. O segundo tipo é a criança até que atinja a puberdade. E o terceiro tipo é para o maluco até criar juízo, até ter juízo. Quer dizer que a pessoa que está a dormir, a criança e o louco, não é escrito para eles as más ações que fazem. Quer dizer que a pena foi levantada para ter este tipo de pessoas, e temos aqui a prova do que o autor disse em relação ao que o maluco não é obrigatório para ele jejuar. Porquê? Porque enquanto não ter juízo e não criar juízo e o juízo não lhe voltar, e a razão, então não é obrigatório para ele jejuar. Este hadith foi relatado pelo Imam Abu Daoud e pelo Imam An-Nasa'i e pelo Imam Ahmad, rahmatullahi alayhim. O quarto tipo de pessoas para quem o jejum não é obrigatório é para aqueles que não têm capacidade de jejuar, não suportam o jejum. يقول المؤلف الذين لا يطيقون الصوم من شيخ كبير أو امرأة عجوز أو مريض مرضا مزمنا لا يرجى شفاؤه يفطرون وعليهم أن يطعموا عن كل يوم مسكينا. Esta categoria de pessoas para quem o jejum é obrigatório são aqueles que não suportam de jejuar, não suportam o jejum. E são as pessoas idosas, homem ou mulher, que atingiram uma certa idade e que já não conseguem jejuar, e também para aqueles que têm uma doença incurável, uma doença crónica, uma doença que geralmente não esperamos que a pessoa que se cure. Não esperamos que a pessoa cure desse tipo de doença. Então, para estes tipos de pessoas, o jejum não é obrigatório. O jejum não é obrigatório para eles. Então, durante o Ramadã, eles quebram o jejum. Durante o dia podem comer. O que lhes é obrigatório é de, por cada dia não jejuado, de dar uma refeição a um pobre. Dar uma refeição a um pobre por cada dia não jejuado. Se, por exemplo, o mês de Ramadã tem 30 dias, então dão 30 refeições por aqueles dias que não jejuaram. Se for de 29, então vão dar 29 refeições. E a evidência do que estamos a dizer é a palavra de Allah tabaraka wa ta'ala. يقول الله تبارك وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين.
ولما رواه البخاري عن عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. Então a primeira evidência é a palavra de Allah Tabaraka wa Ta'ala, onde nos diz, consoante o senso do versículo: e aqueles que não suportam o jejum, então que alimentem um pobre. Este versículo está na Surat Al-Baqarah, que é o versículo 184. E também a palavra ou a explicação deste versículo, feita pelo um dos maiores dos companheiros que tinha mais sabedoria em relação à explicação dos versículos e do Alcorão, que era Ibn Abbas. Ibn Abbas e o Ibn Mas'ud eram os dois companheiros que tinham mais conhecimento e mais sabedoria sobre a explicação do Alcorão. Então Ibn Abbas explicou este versículo. Ata, que era um dos seus alunos, diz que ouviu Ibn Abbas radiyallahu anhuma dizer que, em relação a este versículo, e aqueles que não suportam o jejum, então que alimentem um pobre, ele disse: este versículo não foi abolido. Este versículo não foi abolido, mas é assim para as pessoas idosas que não suportam o jejum, então devem dar uma refeição a um pobre por cada dia não jejuado. Aqui vou fazer a segunda parênteses sobre o jejum e a evolução da obrigação do jejum do mês de Ramadã. É importante saber que neste versículo, que é um versículo longo, em Surat Al-Baqarah, há vários versículos que se seguem que falam da legislação do mês de Ramadã e como a obrigação foi revelada e desceu ao profeta sallallahu alaihi wasallam, e que desceu sobre várias etapas. E a primeira etapa era que o jejum, aqueles que não queriam jejuar e que tinham dificuldades a jejuar, sem ser as pessoas idosas e sem ser a pessoa que tinha uma doença grave, mas qualquer pessoa, mesmo que não fosse idosa e que não tivesse dificuldade a jejuar, o que é que fazia? Por cada dia não jejuado, dava uma refeição a um pobre. Isto é a primeira etapa do jejum do mês de Ramadã. Isto é a primeira etapa do jejum do mês de Ramadã. Quer dizer que no primeiro ano que foi revelado, certos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, que para eles era difícil de jejuar, então o que é que faziam? Por cada dia que não jejuavam, então davam uma refeição a um pobre. Só que este versículo foi abolido. Nusakh, foi abolido por outro versículo, onde Allah Tabaraka wa Ta'ala diz claramente que o jejum é obrigatório para quem está presente e para quem presencia a entrada do mês de Ramadã. Então, a partir desse momento, as únicas pessoas que podiam quebrar o jejum durante o mês de Ramadã são as pessoas que estamos a falar agora. São a categoria de pessoas que estamos a falar agora, que são as pessoas idosas e as pessoas que têm uma doença crónica, uma doença grave, que não esperamos, em regra geral, que esta pessoa se cure. Então, por isso, Ibn Abbas diz o quê? Diz que este versículo não foi abolido completamente. Quer dizer, foi abolido sim para as pessoas que têm a capacidade de jejuar. Mas ficou presente, quer dizer, o julgamento deste versículo ficou presente para quem?
para as pessoas idosas. Isto é a explicação de Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Então, resumidamente, temos de saber que o jejum do mês de Ramadã foram etapas, e que a primeira etapa não eram obrigados a jejuar, quer dizer que a pessoa que não queria jejuar dava uma refeição a um pobre por cada dia não jejuado, e que depois esta derrogação foi abolida e que o jejum foi realmente obrigatório para cada pessoa que tinha a capacidade de o fazer, exceção feita para as pessoas idosas e também para os doentes de uma doença grave. Então, temos aqui a explicação de Ibn Abbas deste versículo. O último tipo de pessoas para quem o jejum não é obrigatório é o viajante. يقول المؤلف المسافر والمريض مرضا يرجى برؤه رخص لهما في الفطر وعليهما القضاء أي صيام أيام بدل التي أفطارها لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Então, esta categoria de pessoas, que são as pessoas que estão a viajar, e também as pessoas que estão doentes, mas de uma doença que não é grave. Uma doença que, geralmente, a pessoa cura-se desta doença. Então, para estes dois tipos de pessoas, Allah Tabaraka wa Ta'ala nos fez uma derrogação. Quer dizer que a base é que o jejum é obrigatório. Mas para a pessoa que está a viajar, tem o direito de quebrar o jejum. E para aquele que está doente, de uma doença que não é grave, também é uma derrogação para ele de não jejuar. E quando digo assim uma doença que não é grave, é uma doença que a pessoa precisa tá fraquinha, precisa se calhar tomar uma medicação, e estas coisas normalmente quem decide são os médicos. Os médicos muçulmanos, o médico em quem temos confiança, é ele que decide se a pessoa pode jejuar ou não. Então, esta pessoa, se tiver uma doença que normalmente vai se curar, e também o viajante, então podem quebrar o jejum durante o mês de Ramadã, e o que lhes é obrigatório é de completar e de recuperar os dias não jejuados. O que é que quer dizer por aqui? Por exemplo, a pessoa que viajou durante 3 dias, por exemplo. Então, durante 3 dias é autorizado para ele quebrar o jejum durante o mês de Ramadã. O que é que lhe é obrigatório? Quando o mês de Ramadã acabar, esta pessoa tem de jejuar 3 dias, que são a recuperação e é o facto de completar os dias que lhe faltavam. Completar os dias que lhe faltavam. Por exemplo, o mês de Ramadã foi 30 dias. Esta pessoa viajou 3, então faltam 3 dias. Tendo de jejuar os 3 dias que lhe faltam. Esta pessoa só jejuou 27 dias. 27 dias sobre 30. Faltam 3. Viajou 3 dias, então depois de Ramadã completa 3 dias. Também para a pessoa que está doente. A pessoa, por exemplo, adoece durante o mês de Ramadã e durante uma semana não pode jejuar. 7 dias não faz jejum. Então, depois de Ramadã, se o Ramadã foi 30 dias, por exemplo, esta pessoa faltam 7. Faltam 7. Então esta pessoa, depois do mês de Ramadã, tem de jejuar estes 7 dias. Recupera e completa o mês de Ramadã, que são 30 dias, então faz o jejum de 7 dias a mais. Por exemplo, se for 7 dias, não é? Jejuou só 23, faltam-lhe 7 dias ainda.
E a evidência do que estamos a dizer é a palavra de Allah Tabaraka wa Ta'ala que diz: e quem estiver doente ou em viagem, jejuará depois o mesmo número de dias. Allah quer para convosco a facilidade e não a dificuldade. Isto é a tradução do versículo, consoante o sentido do versículo. Repito, a tradução consoante o significado, o senso do versículo. E quem estiver doente ou em viagem, jejuará depois o mesmo número de dias. Allah quer para convosco a facilidade e não quer a dificuldade. E acabamos aqui os tipos de pessoas que citámos no princípio da aula. Quer dizer, o contrário das pessoas que foram citadas no princípio da aula. Repito que no princípio da aula dissemos que o jejum do mês de Ramadã é obrigatório para quem é muçulmano, que atingiu a puberdade, que é racional, quer dizer que tem o juízo e que tem a sua razão, e também a pessoa que suporta o jejum e o residente. 4 tipos de pessoas. Citamos agora os 4, o contrário destes 4 tipos de pessoas, que são, em primeiro lugar, o não muçulmano, em segundo, as crianças, em terceiro, os loucos, em quarto lugar, as pessoas que não têm a capacidade de jejuar, e também a pessoa que está em viagem. 5 categorias de pessoas. Eu disse 4, enganei, desculpem. São 5 categorias de pessoas para quem o jejum não é obrigatório. Agora vamos ver qual é a sentença da mulher grávida e da mulher que aleita, que está a aleitar uma criança, quer dizer que está a dar de mamar a uma criança, e também qual é que é a sentença da mulher que tem o período e da mulher que tem os lóquios. Os lóquios, que é, para aqueles que não sabem, é a evacuação sanguínea vaginal que sucede ao parto. Quer dizer, depois do parto, quando uma mulher tem uma criança, há um sangue que sai das suas partes íntimas durante um determinado tempo e é chamado esse sangue, chama-se os lóquios, e o estado desta mulher. Vamos ver agora qual é que é a sentença deste tipo, dessas categorias, que são todas em relação às mulheres. Então, يقول المؤلف: حكم الحامل والمرضع إذا خافت الحامل والمرضع على أنفسهما أو ولديهما أفترتا وعليهما القضاء. Em relação à sentença da mulher grávida e da mulher que está a aleitar, a dar a mamar a uma criança. Se a mulher grávida e a mulher que está a dar ou a mulher que está a dar a mamar a uma criança, porque são 2 casos diferentes. Uma mulher pode estar grávida e a outra pode estar só a alimentar, a dar a mamar a uma criança, dar-lhe o leite. Se uma destas duas tem medo para ela própria ou para a criança, quer dizer que tem medo para ela porque se sente fraca, ou que tem medo de não ter leite para a criança, ou que tem medo que a criança não tenha suficientemente leite, isto no caso que está a aleitar. No caso em que a mulher está grávida e que se sente fraca e que tem medo para ela, ou que tem medo para a criança que está da sua barriga, então é-lhes autorizado a quebrar o jejum e a comer durante o mês de Ramadã. É uma derrogação para elas também. E o que lhes é obrigatório é al-qadá. E al-qadá é o que vimos anteriormente, que é o facto de recuperar e de completar os dias de jejum que não jejuaram. Por exemplo, a mulher que está grávida, por exemplo, se não conseguiu jejuar o mês todo de Ramadã, então tem de recuperar depois do mês de Ramadã, quando tiver a possibilidade, tem de recuperar esses 30 dias. Por exemplo, se o mês de Ramadã for de 30 dias, tem de recuperar 30 dias. Se for de 29, recupera 29. Também a mulher que está a aleitar uma criança, se por exemplo aleitar a criança todo o mês de Ramadã e que não conseguiu jejuar, então esta mulher também, depois de acabar de aleitar a criança, depois de Ramadã,
tem de recuperar os 30 dias não jejuados, se for 30 dias, e 29 se for 29. يقول المؤلف: حكم الحائض والنفساء يحرم الصوم على الحائض والنفساء بل يفطران أيام الحيض والنفاس من رمضان من رمضان ويقضيانهما في الطهر. قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه. O último, e acabamos por aqui a nossa aula. Desculpem, hoje a aula foi um bocado mais longa, mas não tentei fazer em 2 aulas, mas achei que era melhor fazer numa aula inteira. E, bidnillah, vamos ter todos paciência e aproveitamos todos. A última parte é em relação à mulher que tem o período, ou à mulher que tem os lóquios, como disse, que é a evacuação sanguínea vaginal que sucede ao parto. Então estes dois tipos de mulher, estes dois casos, ou estes dois momentos, é proibido. E aqui temos de compreender que até agora falámos de derogação e é autorizado para elas ou para as pessoas, as categorias que anteriores, as categorias anteriores, falámos de derogação e da autorização de quebrar o jejum. Aqui é obrigatório para elas de quebrar o jejum. É proibido à mulher que tem o período e à mulher que tem os lóquios de jejuar. Haram, é proibido. E o que lhes é pedido é de quebrar o jejum durante esses dias de Ramadã, onde tem o período ou os lóquios, e depois de estarem purificadas, depois de estarem limpas, puras e purificadas, então, nesse momento, vão recuperar, vão completar os dias que não jejuaram. Por exemplo, geralmente as mulheres têm o período durante 7 dias. Bom, há umas que têm a mais, outras têm a menos. Mas, em regra geral, são 7 dias. Por exemplo, uma mulher tem o período durante o mês de Ramadã durante 7 dias. Durante 7 dias come, não faz jejum, é proibido para ela de jejuar. E depois de Ramadã recupera e completa esses 7 dias que não jejuou. Da mesma forma para aquela que tem os lóquios, esta mulher também, se os teve durante 15 dias, ou mesmo até pode acontecer que tenha durante mais do que isso, então, depois de Ramadã, quando tiver pura e que se purificou, então recupera todos os dias que não jejuou durante o mês de Ramadã. E a evidência do que estamos a dizer é a palavra, é uma narração que foi narrada por a nossa mãe Aisha radiyallahu anha, onde diz que na época ou no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, quando ele estava vivo e que eles estavam perto dele, as mulheres eram ordenadas pelo profeta sallallahu alaihi wasallam de completar e de recuperar o jejum e não eram obrigadas de recuperar e de completar as orações que não tinham feito durante o tempo do período ou o tempo dos lóquios. Quer dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam ordenava às mulheres que tinham tido o período ou os lóquios durante o mês de Ramadã, ele ordenava-as, sallallahu alaihi wasallam, de recuperar os dias que elas não tinham jejuado, mas que não lhes ordenava de recuperar as orações que não tinham sido oradas durante esse tempo. E aqui é muito importante saber. A mulher, por exemplo, se durante 7 dias tiver o período, é proibido para ela de jejuar. Ela não faz o jejum. Depois, no fim de Ramadã, recupera os 7 dias de jejum. Mas
A oração, como todos sabem, a mulher que tem um período também é proibido para ela de fazer a oração. Mas não é pedido à mulher, e não pedimos à mulher de recuperar todas as orações que não fez. A mulher, se durante 7 dias não faz a oração, depois de estar limpa, pura, não lhe pedimos de voltar a fazer as orações todas que perdeu durante esses 7 dias. Não. É unicamente para o jejum. Este hadith é muttafaqun alayh, foi relatado pelo Imam al-Bukhari e pelo Imam Muslim. Wallahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.